Olá! Sabe uma coisa que a gente faz às vezes sem nem perceber? Tentar colocar Deus numa caixinha. Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível lá em Marcos 9, que mexe exatamente com essa nossa mania de achar que a ação de Deus acontece só no nosso grupo. Essa é uma pergunta que pode ser um pouco desconfortável, né? A ideia de que o nosso grupo, a nossa igreja, o nosso movimento tem uma espécie de linha direta e exclusiva com o divino. A verdade é que, muitas vezes, sem notar, a gente acaba levantando uns muros. Mas a história de hoje sugere que Deus talvez não esteja muito interessado nessas nossas cercas. E o ponto de partida para essa história toda não é nenhuma grande revelação, não. É uma coisa bem humana. Uma queixa. Uma reclamação. E quem faz essa reclamação é ninguém menos que João, um dos discípulos mais próximos de Jesus. E o mais curioso, ou melhor, o mais irônico de tudo, é o timing dessa reclamação. Pouco antes disso, Jesus tinha acabado de dar uma verdadeira aula sobre humildade, falando que para ser grande no reino é preciso servir. Pelo jeito, a ficha ainda não tinha caído para todo mundo ali. E é aí que João chega e solta a bomba. Mestre, a gente viu um cara por aí fazendo uma coisa incrível, expulsando demônios em teu nome e a gente mandou ele parar. Pensa só, a reação deles ao ver o bem sendo feito foi tentar barrar. Mas por quê? Por que alguém tentaria impedir uma coisa boa de acontecer? Qual é a lógica por trás disso? Vamos dar uma olhada no raciocínio deles, porque, por mais estranho que pareça, talvez a gente se reconheça um pouco nele. E aqui está o X da questão. A motivação não era teológica, não era sobre a doutrina correta ou o método certo. O problema central era tribal. O problema era que o sujeito não fazia parte do clube, do círculo íntimo deles. Ele não era um de nós. Olha que troca sutil, mas perigosíssima que eles fazem. A reclamação não foi ele não segue a Cristo, o que seria uma preocupação válida. Foi ele não nos segue. Eles confundiram a lealdade a Cristo com a lealdade ao próprio grupo. Um erro clássico. Então o problema fundamental era esse. Eles pegaram o reino de Deus, que é algo imenso, sem fronteiras, e tentaram enfiar numa caixinha do tamanho do grupinho deles. Transformaram uma missão que é global em um clube privado. Mas aí vem Jesus e, como ele sempre faz, vira o jogo completamente. A resposta dele não é só uma correção, é uma verdadeira expansão de mente, uma redefinição total das regras. A primeira coisa que ele diz é curta, direta e poderosa: não o proibais. Com duas palavras, Jesus simplesmente anula a ação dos discípulos e defende a liberdade de Deus agir onde, como e através de quem ele quiser. E logo em seguida, ele solta a frase que redefine tudo. Quem não é contra nós está a nosso favor. Isso muda completamente o mapa. O critério não é mais se a pessoa está dentro do nosso grupo, mas se ela está alinhada com o propósito de Cristo. As consequências disso são enormes. Significa, primeiro, que o reino de Deus é muito maior do que qualquer placa de igreja ou movimento. Segundo, que Deus não se deixa prender pelas nossas estruturas e organizações. E no fim das contas, o que realmente importa não é a qual grupo pertencemos, mas a quem somos fiéis, a Cristo. Mas a lição não para por aí, porque Jesus faz uma coisa genial. Ele pega essa ideia de um evento grandioso, um exorcismo, e conecta com o gesto mais simples e humano que a gente possa imaginar. Vamos lembrar de onde essa conversa começou, certo? Com um milagre espetacular, um ato de poder. Agora presta atenção para onde Jesus leva o assunto, mudando totalmente o foco. E aqui vem o arremate de mestre. Jesus diz que até o menor gesto de bondade que existe, como oferecer um copo d'água, se for feito em nome dele, por amor a ele, tem um valor eterno. A recompensa não está no tamanho do ato, mas na lealdade do coração. A gente podia até dar um nome para isso, né? Valor de reino. Esse princípio de que para Deus não existe serviço insignificante. Um copo de água, uma palavra de ânimo, um pequeno favor, se a motivação é honrar a Cristo, tudo isso tem um peso imenso. Ok, mas e daí? O que essa história, lá de 2000 anos atrás, tem a ver com a nossa vida hoje? Bem, tudo! Ela é um convite para a gente olhar para os nossos próprios muros, aqueles que a gente constrói, muitas vezes sem nem se dar conta. A conclusão final é muito clara. O reino de Deus nunca foi pensado para ser um clube exclusivo com uma lista de sócios VIP. Ele é, na sua essência, uma missão aberta, um movimento dinâmico para todo mundo que segue a Cristo.
E isso nos leva a uma primeira reflexão. É fácil para a gente reconhecer e até celebrar a ação de Deus quando ela acontece fora da nossa bolha? Através de gente que pensa diferente ou age diferente de nós? E mais, qual é a nossa primeira reação ao ver pessoas servindo a Cristo com outros estilos, outros métodos, em lugares que não são os nossos? A gente tende a desconfiar ou a celebrar por fazermos parte da mesma missão, mesmo com uniformes diferentes? E para fechar, voltando lá no começo da história, nos discípulos. O que anda movendo o nosso serviço? É o desejo humilde de somar, de contribuir? Ou é uma necessidade sutil de competir, de provar que o nosso jeito é o melhor, talvez o único jeito certo? No fim das contas, a lição dessa passagem é profunda e ao mesmo tempo libertadora. Deus está em ação no mundo, e na grande maioria das vezes, a sua ação vai muito, mas muito além das pequenas caixas e dos rótulos que nós insistimos em criar. A questão é se teremos olhos para ver e um coração grande o bastante para celebrar.